Quem em mim se alastra, quem vem lá partilhar, restaurar a pedra do peito, a luz do lamento, a sombra. Quem vem lá? Quem em mim se alastra, quem vem lá? Se o acaso nos distancia e a sorte nos fechar a porta, releve o que não importa, vai, semeia, volta e volta, coração pulsa por saber, almeja ser razão e ser capaz, permita experimentar, a soma de você comigo é mais. Quem vem lá? Hello, friends! Olá, amiguinhos, BBC, leitores e seguidores. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, se cuidando, lavando as mãos, mantendo um tiquinho de distância, menos abraços, menos beijos, menos apertos de mão, de preferência nenhum, né? Mas a gente não é de ferro e a gente também esquece de vez em quando, mas lembrando de se cuidar. Hoje nós estamos aqui para ler mais 2 capítulos de Cinder e eu vim comunicar a vocês que nós estamos muito perto do fim. Se a gente continuar nesse ritmo de ler 2 capítulos por dia, muito provavelmente a gente termina segunda-feira o livro. Hoje 2, amanhã 2, domingo 2, segunda 2 e a gente termina. Estamos no capítulo 31 e aí a gente tá muito perto. E eu só quero dizer mais uma coisa pra vocês terem noção de quão intenso vai ser essa leitura desses 4 dias. Só pra vocês terem noção, todos os acontecimentos dos próximos 7 capítulos, 8 capítulos, todos os acontecimentos dos próximos 8 capítulos acontecem na linha de tempo da história, do livro, no mesmo dia. Os 8 capítulos se resumem a acontecimentos do mesmo dia. Então se preparem para muita informação, muita emoção e muita coisa acontecendo. Hoje a gente vai começar então pelo capítulo 31 e vamos até o capítulo 32. Amém. Então esse tempinho contribua com a gente. Hidratar? E vamos ler. Capítulo 31. Foi uma longa caminhada até em casa. Adra e Pel deixaram o mercado sem ela, ansiosas para se aprontarem para o baile. O que foi um alívio para Cinder, inicialmente, mas depois do primeiro 1,5 quilômetro andando com suas muletas improvisadas, enterradas embaixo das axilas e a bolsa carteiro batendo no quadril, ela amaldiçoava sua madrasta a cada passo claudicante. Não que Cinder tivesse alguma pressa de chegar em casa. Não conseguia imaginar em que preparativos poderia ajudar Pearl, mas não tinha dúvidas de que seriam bolados para torturá-la. Mas mais uma noite de escravidão. Mais uma noite. Os pensamentos a impulsionaram. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou os corredores sinistramente quietos. Todo mundo estava no festival ou se arrumando para o baile. Os gritos, que em geral podiam ser ouvidos atrás das portas fechadas, haviam sido substituídos por risadinhas femininas. Cinder enfiou as muletas sob os braços doloridos e apoiou-se na parede para chegar até a porta.
O apartamento parecia vazio quando ela entrou, mas conseguiu ouvir o ranger do piso enquanto Adri e Peu se movimentavam pelos quartos em direção aos fundos. Esperando ser capaz de passar a noite inteira sem esbarrar com elas de novo, Cinder foi para o seu pequeno quarto e fechou a porta atrás de si. Tinha pensado em começar a fazer as malas quando alguém bateu na porta. Suspirando, ela abriu. Peu estava no corredor, usando seu vestido dourado de baile, todo de seda e com pérolas minúsculas, com um decote que se aprofundava exatamente como Adri requisitara. Será que você conseguiria vir mais devagar para casa? Disse ela. Sairemos assim que a coroação acabar. Bem, tenho certeza que teria vindo mais rápido se não tivesse roubado o meu pé. Peu lançou-lhe um olhar rápido de raiva e em seguida recuou, voltando para o corredor, e fez uma meia volta, deixando a saia se avolumar em volta de seus calcanhares. O que você acha, Cinder? O príncipe me notará neste vestido? Cinder mal conteve a vontade de passar as mãos imundas pelo vestido. Em vez disso, tirou as luvas de trabalho e as enfiou no bolso traseiro. Você precisa de alguma coisa? Sim, na verdade. Eu queria pedir sua opinião. Peu levantou a saia para revelar sapatos descombinados em seus pequenos pés. No esquerdo havia uma pequena bota de veludo da cor de leite fresco, amarrada ao tornozelo. No direito, uma sandália dourada amarrada com fitas brilhantes e pequenos enfeites em forma de coração. Já que você é tão próxima do príncipe, pensei que poderia perguntar se você acha que ele vai preferir as sandálias douradas ou os sapatos brancos. Cinder fingiu pensar. As botas fazem seu tornozelo parecer gordo. Peu deu um sorriso afetado. O revestimento de metal faz com que o seu tornozelo pareça gordo. Você está com inveja porque eu tenho pés encantadores. Ela suspirou com uma simpatia debochada. Ah, que pena que você nunca conhecerá esse prazer. Fico feliz que você tenha encontrado uma parte do seu corpo que é encantadora. Peu jogou o cabelo para trás, um sorriso sarcástico convencido no rosto. Ela sabia que o argumento de Cinder não tinha fundamento, e Cinder estava irritada porque o insulto vulgar não lhe trouxe prazer. Estive ensaiando minha conversa com o príncipe Kai, disse Peu. É claro, pretendo contar tudo a ele. Ela girou para que a saia brilhasse. Primeiro, contarei a ele sobre suas horrorosas extremidades metálicas e a vergonha que você é, a criatura repulsiva em que a transformaram. E me assegurarei de que ele perceba o quão mais desejável eu sou. Cinder se apoiou no batente da porta. Eu queria ter sabido dessa sua quedinha por ele antes, Peu. Sabe, antes de ela morrer, fiz Sua Alteza prometer que dançaria com Peony hoje à noite. Poderia ter pedido o mesmo para você, mas acho que agora é muito tarde. Que pena. O rosto de Peu corou. Você não deveria nem dizer o nome dela, disse ela com um sussurro áspero. Cinder piscou. Peony? A raiva nos olhos de Peu se tornaram mais intensa, superando os insultos infantis. Eu sei que você a matou. Todo mundo sabe que foi a sua culpa. Cinder ficou boquiaberta, perturbada pela repentina mudança dos insultos imaturos. Isso não é verdade. Eu nunca fiquei doente. Foi culpa sua ela ter ido ao ferro velho. Foi onde ela pegou. Cinder abriu a boca, mas nenhum som saiu. Se não fosse por você, ela estaria indo ao baile hoje. Então não tente fingir que teria lhe feito algum favor. A melhor coisa que você poderia ter feito por Peony era tê-la deixado em paz. Então talvez ela ainda estivesse aqui. Lágrimas se acumulavam nos olhos de Peu. E você tenta fingir que se importava com ela como se ela fosse sua irmã. E isso não é justo. Ela estava doente e você estava se encontrando com um príncipe, tentando atrair a atenção dele, quando você sabia o que ela sentia em relação a ele. É doentio. Cinder cruzou os braços, se protegendo. Sei que você acredita nisso, mas eu realmente amava Peony. Ainda amo.
Peu fungou uma vez alto, como se quisesse encobrir o choro antes que ele a dominasse. Você está certa. Eu não acredito em você. Você é mentirosa e ladra e não se importa com ninguém, a não ser você mesma. Ela fez uma pausa. E vou me assegurar de que o príncipe saiba disso. A porta do quarto de Adri se abriu e ela saiu usando um kimono branco e vermelho bordado com elegantes grãos. Sobre o que vocês duas estão discutindo agora? Peu, você está pronta para irmos? Ela mirou Peu com um olhar astuto, tentando averiguar se alguma coisa ainda precisava ser feita. Não acredito que vocês vão, disse Cindy. O que as pessoas pensarão enquanto vocês ainda estão no período de luto? Ela sabia que estava mexendo em ninho de marimbondos. Um comentário injusto quando havia escutado ambas chorando através das portas finas. Mas agora ela não estava disposta a ser justa. Mesmo que tivesse escolha, não iria. Não sem Pione. Adri fixou o olhar gélido nela, os lábios retesados. A coroação está começando, disse ela. Vá lavar o aerodeslizador. Deslizador. Quero que ele pareça novo em folha. Feliz por não ser forçada a se sentar com elas durante a coroação, Cinder não retrucou enquanto pegava as muletas e rumava para a porta. Mais uma noite. Ela ligou o Netlink tão logo chegou ao elevador, exibindo os procedimentos da coroação no canto de sua visão. Era ainda a pré-cerimônia. Uma parada de oficiais do governo marchava para dentro do palácio, enxameado por um mar de jornalistas e câmeras. Ela pegou um balde e sabão na despensa antes de mancar em direção à garagem, ouvindo sem atenção enquanto o locutor explicava o simbolismo por trás dos diferentes elementos da coroação. O bordado no manto de Kai, os desenhos do brasão que seria erguido quando ele fizesse seus votos, o número de vezes que o gongo tocaria quando ele subisse à plataforma de discurso. Todos os procedimentos praticados por séculos, executados juntos como resultado das diversas culturas que se uniram para formar a comunidade. O noticiário continuamente mudava do festival no centro da cidade para uma tomada ocasional de Kai durante seus preparativos. Apenas esses pequenos lances afastavam a atenção de Cinder do balde de água com bolhas de sabão. Ela não conseguia evitar a fantasia de que estava no palácio com ele, em vez de naquela garagem escura e fria. Kai apertando a mão de algum representante desconhecido, Kai saudando a multidão, Kai tentando conseguir um momento de conversa privada com seu conselheiro, Kai virando-se na sua direção, sorrindo para ela, feliz porque ela estava ao seu lado. As visões momentâneas dele fizeram com que o coração de Cinder se sentisse consolado e não magoado. Era um lembrete de que coisas muito maiores estavam acontecendo no mundo e o anseio de Cinder por liberdade, os ataques infantis de Peu, os caprichos de Adri e até mesmo o flerte de Kai com ela não cabiam numa visão mais abrangente. A comunidade oriental estava coroando seu novo imperador. Hoje, o mundo inteiro assistia. A roupa de Kai era uma mistura de novas e antigas tradições. Pombas bordadas ao longo de uma gola chinesa significavam paz e amor. Sobre os ombros, um manto azul escuro bordado com 6 estrelas prateadas, significando a paz e a unidade dos 6 reinos orientais. E uma dúzia de crisântemos, significando as 12 províncias da comunidade, e como elas prosperaram sob o seu reinado. Um conselheiro real permanecia ao lado de Kai na plataforma. As primeiras filas da multidão eram formadas por oficiais do governo de cada divisão da província. Mas os olhos de Cinder eram sempre atraídos de volta para Kai, se prendendo a ele como um imã, uma vez depois da outra. Em seguida, uma pequena equipe desceu um dos corredores, a última a ocupar os assentos. A rainha Levana junto a 2 taumaturgos.
A rainha usava um delicado véu branco que descia até os cotovelos, ocultando sua face e fazendo-a parecer mais um fantasma do que uma hóspede real. Cinder estremeceu. Não achava que algum lunar já tivesse comparecido a uma coroação na comunidade. Em vez de deixá-la esperançosa com o futuro, a visão encheu Cinder de ansiedade, porque a postura arrogante de Levana sugeria que ela pertencia ao lugar mais do que qualquer cidadão terráqueo, como se fosse ela quem estivesse prestes a ser coroada. A rainha e sua equipe reivindicaram seus assentos reservados na primeira fila. Aqueles sentados em volta deles tentaram, sem sucesso, esconder o desagrado por estar tão perto dela. Cinder pegou o farrapo com sabão no balde e depositou toda a sua apreensão no trabalho, esfregando o aerodeslizador de Adri até que brilhasse. A coroação começou com um estrondo de tambores. O príncipe Kai se ajoelhou em uma plataforma coberta por seda, enquanto um lento desfile de homens e mulheres passava diante dele, cada um depositando uma fita ou medalhão ou joia ao redor de seu pescoço. Cada um era um presente simbólico: longa vida, sabedoria, bondade no coração, generosidade, paciência e alegria. Quando todos os colares haviam sido colocados no pescoço de Kai, a câmera aproximou-se do rosto dele. Ele parecia surpreendentemente sincero, seus olhos baixos, mas a cabeça erguida. Como era costume, um representante de cada um dos outros 5 reinos terrestres fora selecionado para oficializar a coroação, a fim de mostrar que os outros países honrariam e respeitariam o direito do novo soberano de governar. Eles selecionaram o primeiro-ministro da Federação Europeia, Bromstead, um homem alto e loiro com ombros largos. Cinder sempre achara que ele parecia mais um fazendeiro do que um político. Ele ergueu um rolo de papel antiquado que continha todas as promessas que Kai estava fazendo a seu povo ao aceitar ser imperador. Enquanto as mãos do primeiro-ministro seguravam as extremidades do rolo, ele pronunciou uma série de votos, e Kai repetia depois dele: Eu juro solenemente governar os povos da comunidade oriental, de acordo com as leis e costumes, conforme foi feito pelas gerações de governantes anteriores, proclamou ele. Usarei todo o poder conferido a mim para promover a justiça, ser misericordioso, honrar os direitos inerentes a todos os povos, respeitar a paz entre as nações, governar com bondade e paciência, e buscar a sabedoria e conselhos de meus colegas e irmãos. Tudo isso prometo fazer hoje e durante todos os dias de meu reinado, diante de todas as testemunhas da terra e dos céus. O coração de Cinder se avolumou enquanto ela esfregava a capota. Nunca vira Kai parecer tão sério, nem tão bonito. Ela temeu por ele por um pouco, sabendo o quão nervoso deveria estar. Mas naquele momento não era o príncipe que trouxera um androide quebrado para o mercado, ou quase a beijara em um elevador. Ele era um imperador. O primeiro-ministro Bromstead ergueu o queixo. Eu, por meio deste, proclamo você, imperador Kaito da comunidade oriental. Longa vida à sua majestade imperial. A multidão explodiu em saudações e cânticos animados de longa vida ao imperador, enquanto Kai se virava para olhar seu povo. Era impossível dizer se ele estava feliz em sua elevada posição. Seus lábios estavam neutros, seu olhar discreto enquanto ele permanecia na plataforma, e os aplausos da multidão explodiam ao seu redor. Depois de um longo momento de sua própria serenidade, enfrentando o tornado de saudações, um pódio foi trazido ao palco para o primeiro discurso do imperador, e a multidão se silenciou. Cinder jogou água no veículo. Kai ficou inexpressível por um momento, olhando fixamente a borda da plataforma, os dedos batendo nos lados do pódio. Estou honrado, começou.
Que minha coroação tenha coincidido com o nosso mais celebrado feriado. Há 126 anos, o pesadelo e a catástrofe que foi a Quarta Guerra Mundial acabou, e a comunidade oriental nasceu. Ela cresceu a partir da unificação de muitos povos, muitas culturas, muitos ideais. Foi fortalecida por uma única crença persistente de que juntos, nós, como um só povo, somos fortes. Temos a capacidade de amar uns aos outros, não importando nossas diferenças, de ajudar uns aos outros, não importando nossas fraquezas. Escolhemos a paz em vez da guerra, a vida em vez da morte. Escolhemos coroar um homem para ser nosso soberano, nos guiar, nos apoiar. Não para governar, mas para servir. Ele fez uma pausa. Cinder desviou o foco do visor de retina por tempo suficiente para fazer uma rápida inspeção no aerodeslizador. Estava muito escuro para saber se ela tinha feito um trabalho decente, mas perdera o interesse na perfeição. Satisfeita, ela jogou o pano molhado no balde e se apoiou na parede de concreto atrás da fila de aerodeslizadores estacionados, prestando total atenção à pequena tela. Eu sou o tataraneto do primeiro imperador da comunidade, continuou Kai. Desde o tempo dele, nosso mundo mudou. Continuamos a enfrentar nossos problemas, novas decepções. Embora uma guerra entre homens não seja travada em solo terrestre há 126 anos, agora lutamos em uma nova batalha. Meu pai estava combatendo a leitumose, um mal que assola o nosso planeta por anos. Essa doença trouxe morte e sofrimento até a porta de nossas casas. As boas pessoas da comunidade e todos os nossos semelhantes terráqueos perderam amigos, familiares, amores e vizinhos. E, como essas perdas, enfrentamos a queda da indústria e do comércio, uma retração econômica, condições de vida piores. Alguns ficaram sem comida porque não há fazendeiros o bastante para trabalhar na terra. Alguns ficaram sem aquecimento quando nossas fontes de energia minguaram. Esta é a guerra que encaramos agora. A guerra com que meu pai estava determinado a acabar. E agora tomo para mim essa missão. Juntos encontraremos uma cura para essa doença. Nós a derrotaremos e devolveremos ao nosso país o seu antigo esplendor. A plateia aplaudiu, mas Kai não demonstrou nenhum sinal de alegria com suas palavras. Sua expressão estava sombria e resignada. Seria ingênuo da minha parte, disse ele quando a audiência silenciou, não mencionar um segundo tipo de conflito não menos mortal. Houve um rumor na multidão. Cinder inclinou a cabeça para trás, apoiando-a na parede fria. Como estou certo de que todos estão cientes, a relação entre as nações terráqueas aliadas e Luna tem sido tensa durante muitas gerações. Também tenho certeza de que todos sabem que a soberana de Luna, Sua Majestade Rainha Levana, nos honra por sua presença desde a semana passada. Ela é a primeira soberana lunar a pisar na Terra há quase um século, e sua presença indica a esperança de que um tempo de verdadeira paz entre nós se aproxima rapidamente. A tela se abriu, mostrando a Rainha Levana na primeira fileira. Suas mãos leitosas estavam dobradas recatadamente no colo, como se ela aceitasse humildemente o reconhecimento. Cinder estava certo de que não enganava ninguém. Meu pai passou os últimos anos de sua vida discutindo com Sua Majestade, na esperança de forjar uma aliança. Ele não viveu para ver o resultado dessas discussões, mas estou determinado a fazer com que seus esforços ganhem nova vida em mim. É verdade que houve obstáculos nesse caminho para a paz, que tivemos dificuldades em achar um meio-termo com Luna, uma solução que seja boa para as duas partes. Mas não abri mão da esperança de que uma solução possa ser encontrada. Ele respirou fundo, então parou, com os lábios ainda abertos. Seu olhar baixou para o pódio, os dedos se apertaram ao redor das beiradas. Cinder se inclinou para a frente,
como se pudesse olhar o príncipe mais de perto enquanto ele lutava com as próprias palavras. Eu vou. Ele parou novamente, se endireitou e elegeu algum ponto distante e invisível como seu novo foco. Farei o que quer que seja necessário para assegurar o bem de meu país. Farei o que for preciso para mantê-los todos a salvo. Essa é a minha promessa. Ele tirou as mãos do pódio e o deixou antes que a multidão pudesse pensar em aplaudir, deixando uma selva de preocupadas, embora educadas palmas atrás de si. O coração de Cinder se apertou quando a tela permitiu outra olhada nos lunares da primeira fileira. O véu podia esconder o semblante da rainha, mas os sorrisinhos convencidos de suas duas assistentes não deixavam dúvidas. Elas estavam certas da vitória. Final do capítulo 31. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, enquanto eu processo os meus pensamentos. Vocês estão revoltados com a discussão de Peu e Cinder. Gente, fazer o quê, né? Aquela criatura. Eu já tô no nível que eu não consigo mais gastar as minhas energias com as atitudes de Peu e de Adri. Elas são simplesmente. As duas são desprezíveis. E Cinder precisa de ter um tiquinho de sangue de barata para poder lidar com elas, né? Afinal de contas, ela tem problemas maiores. E o fato dela se condoer. Condoer. Essa é a palavra? Tá certa essa palavra, gente? Acho que tá certa. Enfim, da situação de Kai, por exemplo, mostra que ela é um ser humano muito melhor do que Adri e Peu, que se dizem humanas e dizem que Cinder não é humana, né? Enfim. Quanto à maturidade de Cinder ao fazer um apanhado de tudo enquanto lava o aerodeslizador. Pois é. Queria ver quem aguenta esfregar com água e sabão, sabendo que poderia estar na coroação. Só ela, né, gente? Só Cinder vai poder lidar com isso tudo. Todo mundo admirado com o discurso de Kai. Os votos do imperador, né, que ele inicialmente repetiu, já são muito bonitos. Quando ele diz que quando ele faz todos os votos de que diante das testemunhas da terra e dos céus, ele vai proteger o país dele e tudo. Mas o discurso dele foi muito, muito bonito mesmo. E dá pra você perceber, e óbvio que a Cinder percebeu isso também, né? Dá pra você perceber no discurso dele o quanto ele entende que qualquer tipo de sacrifício vindo da parte dele, que for necessária, ele vai fazer simplesmente porque ele entende que ele é um líder e que ele tem que governar o povo dele, né? E assim, é doloroso pra ele. Sinceramente, a gente fala sério, ele deve estar pelando de medo de Levana, porque quem não ficaria não só com raiva, mas com certo medo dela também, né? E o medo dele não é nem tanto por ele, mas pelo que ela pode fazer com o próprio povo dele. Mas, enfim. Tá aí. Se todo líder que a gente tivesse nesse país, nesse planeta, tivesse um tiquinho
da competência e do comprometimento que um personagem de livro tem, um personagem que é escrito por um cidadão que não é um líder, né? Mas que tem a noção do que é ser e cumprir o papel de líder. Se fosse assim, acho que a gente estaria em melhores condições nesse mundo que a gente vive. Mas, vamos lá. Continuando nossa leitura, vamos agora para o capítulo 32. Muito comovente. Capítulo 31, bastante mesmo. Capítulo 32. Cinder esperou por meia hora antes de mancar de volta para o elevador. O edifício de apartamentos ganhara vida novamente. Ela se manteve grudada na parede, as muletas enfiadas atrás dela, enquanto seus vizinhos entravam e saíam com suas melhores roupas. Uns poucos olhares de pena pousaram sobre Cinder enquanto ela se desviava, tomando cuidado para não sujar nenhum dos lindos vestidos, mas a maioria dos vizinhos a ignorou. Esse olho meu insiste em coçar. Que saco. Joguei álcool. Meu livro. Socorro. Chegando ao apartamento, ela fechou a porta atrás de si e ouviu por um momento o alegre vazio da sala de estar. Fez uma lista mental de tudo que queria pegar, texto verde rolando por sua visão. Em seu quarto, Cinder abriu o cobertor e nele depositou seus poucos pertences. Roupas manchadas de óleo, ferramentas que nunca voltaram para a caixa, presentinhos bobos de Aiko que Aiko lhe dera ao longo dos anos, como um anel de ouro que, na verdade, era uma arruela enferrujada. Tanto o chip de personalidade de Aiko quanto o chip de identificação de Peony estavam guardados em segurança no compartimento de sua panturrilha, onde ficariam até que ela encontrasse um lar mais permanente para eles. Ela fechou os olhos subitamente cansada. Como aquilo poderia estar acontecendo? A liberdade tão perto no horizonte e ela de repente sentir um desejo absurdo de se deitar e tirar um cochilo? Agora seu corpo cobrava todas aquelas noites consertando o carro. Afastando a sensação, ela terminou de arrumar suas coisas o mais rápido que pôde, tentando ao máximo não pensar nos riscos que estava assumindo. Seria considerada um ciborgue fugitivo de verdade desta vez. Se fosse pega, Adri poderia mandar prendê-la. Ela manteve as mãos em movimento, tentando não pensar em Aiko, que havia estado ao seu lado, nem em Peony, que teria tentado fazê-la ficar, nem no príncipe Kai. Imperador Kai. Ela jamais o veria de novo. Cinder amarrou as pontas do cobertor com um puxão irado. Estava pensando demais. Tinha apenas que ir embora. Um passo de cada vez e logo estaria no carro, e tudo isso ficaria para trás. Depois de colocar a mala improvisada sobre o ombro, ela mancou de volta para o saguão e depois para baixo, para o porão de depósitos subterrâneos. Mancando para dentro do depósito, ela colocou a trouxa no chão. Parou por apenas um momento para procurar o fôlego antes de continuar. Destravou a tampa da caixa de ferramentas portátil e jogou tudo de cima da bancada para dentro dela. Haveria tempo para organizar as coisas depois. A caixa de ferramentas vertical que vinha quase até o seu peito era grande demais para caber dentro do carro e teria que ficar para trás. O consumo de gasolina seria enorme com todo aquele peso na traseira do carro, de qualquer jeito. Ela olhou a sala em que passara a maior parte dos últimos 5 anos. Era o mais próximo de uma casa que conhecera, mesmo com um arame de galinheiro que parecia uma gaiola e as caixas que fediam a mofo. Ela não achava que sentiria muita falta daquilo. O vestido de Peony para o baile, todo amassado, ainda estava jogado em cima do soldador. Ele, como a caixa de ferramentas, não a acompanharia. Ela foi até as elevadas prateleiras de aço da parede mais distante e começou a procurar por peças que poderiam ser úteis no carro,
ou até mesmo no caso de seu próprio corpo apresentar qualquer defeito. Jogando peças sortidas em um amontoado no chão. Ela parou quando a mão bateu em algo que ela pensou que nunca mais veria novamente. O pequeno e gasto pé de um ciborgue de 11 anos. Ela o ergueu da prateleira, onde havia sido escondido. Aiko deveria tê-lo guardado, mesmo depois de Cinder ter pedido que o jogasse fora. Talvez, na mente de Aiko, fosse o mais próximo de um sapato de androide que ela já possuíra. Cinder aninhou o pé contra o peito. Como ela odiava aquele pé. Como estava feliz por vê-lo agora. Com um sorriso irônico, ela se deixou cair na cadeira pela última vez. Tirando as luvas, olhou o pulso esquerdo e tentou visualizar o pequeno chip que estava logo abaixo da superfície. O pensamento trouxe Pione à mente. Seus dedos com as pontas azuis, o bisturi em uma pálida pele branca. Cinder fechou os olhos, forçando a lembrança a se afastar. Tinha que fazer isso. Ela esticou o braço e pegou o canivete sujo do canto da mesa, a lâmina mergulhada em uma lata cheia de álcool. Ela o sacudiu, respirou fundo e pousou a mão cibernética com a palma virada para cima na mesa. Recordou-se de ter visto o chip na holografia do Dr. Erland, a menos de 2,5 centímetros de onde a pele encontrava o metal. O desafio seria tirá-lo sem cortar por acidente algum fio importante. Forçando sua mente a se acalmar, a mão a se firmar, pressionou a lâmina contra o pulso e a dor foi forte, mas ela não vacilou. Firme, firme. Um bip a sobressaltou. Cinder pulou, afastando a lâmina e girando o olhar para a parede com prateleiras. Seu coração esmurrou as costelas enquanto ela olhava todas as peças e ferramentas que deixaria para trás. O bip tocou de novo. Os olhos de Cinder caíram sobre o velho touchscreen que ainda estava escorado nas prateleiras. Ela sabia que ele estava desconectado da rede, e ainda assim um quadrado azul claro piscava no canto. Outro bip. Pousando o canivete, Cinder se esgueirou da cadeira e ajoelhou-se diante da tela. No quadrado azul estava escrito: pedido de ligação direto recebida de usuário desconhecido. Aceitar? Inclinando a cabeça, ela avistou o chip de Deacon ainda inserido no compartimento da tela. A pequena luz verde diante dele brilhava. A sombra da tela parecia com qualquer outro chip, mas Cinder lembrou da resposta de Kai quando ela descreveu o material do brilho prateado. Um chip lunar. Tá travando, tipo, muito ou tá travando que dá pra continuar lendo? Eu acho que voltou ao normal. Eu vou continuar lendo, se continuar travando, avisa, tá, gente? Ela pegou um pano sujo na pilha de lixo e o pressionou no corte que mal sangrava. Tela, aceite a ligação. O bip parou. A caixa de diálogo azul desapareceu. Uma espiral apareceu na tela. Olá? Cinder deu um pulo. Olá? Olá, tem alguém aí? Quem quer que fosse ela, soava estar à beira de um colapso. Por favor, alguém responda. Onde está aquele androide estúpido? Olá? Olá? Cinder se inclinou em direção à tela. A garota arfou, o que foi seguido por um curto silêncio. Olá, você pode me ouvir? Tem alguém... Sim, eu consigo ouvi-la. Espere, tem algo de errado com o cabo de vídeo. Ah, que bom, disse a voz quando Cinder deixou o pano de lado. Ela pressionou a tela de frente para o concreto e abriu a tampa do painel de controle.
Pensei que o chip talvez tivesse sido danificado ou que eu o tivesse programado com a identidade de conexão errada ou algo assim. Você está no palácio agora? Cinder encontrou o cabo de vidro desconectado de seu plug. Deve ter se soltado quando Adri o quebrou. Cinder ligou o cabo e uma onda de luz azul se espalhou pelo chão. Prontinho, disse Cinder, endireitando a tela. Ela deu um pulo para trás quando viu a garota do outro lado da conexão. Devia ter mais ou menos a idade de Cinder e o cabelo loiro mais longo, ondulado e embaraçado que se podia imaginar. Um ninho dourado ao redor de sua cabeça estava amarrado em um grande nó sobre um de seus ombros e cascateava em uma confusão de tranças e cachos, enrolando-se em volta de seus braços antes de sumir em pé lá abaixo. A garota estava brincando com as pontas, enrolando-as e desenrolando-as em seus dedos sem parar. Se não fosse pelo cabelo bagunçado, ela seria bonita. Tinha um rosto doce, em forma de coração, olhos grandes e azuis como o céu e sardas salpicadas no nariz. De alguma forma, não era nada do que Cinder esperava. A garota pareceu igualmente surpresa ao ver Cinder, com sua mão cibernética e a blusa deprimente. Quem é você? Perguntou a garota. Seus olhos dispararam para trás de Cinder, vendo a luz difusa e a cerca de galinheiro. Por que você não está no palácio? Não fui autorizada a ir, respondeu Cinder. Ela semicerrou os olhos para ver o lugar onde a garota estava, se perguntando se procurava um lar na lua, mas não parecia de jeito nenhum com um lar aonde quer que fosse. A garota estava cercada por uma parede de metal e máquinas e telas e computadores e mais controles e botões e luzes do que uma cabine de uma nave de carga. Cinder dobrou as pernas embaixo da panturrilha sem pé e se apoiou mais confortavelmente na coxa. Você é lunar? Os olhos da garota tremularam, como se surpreendida pela pergunta. Em vez de responder, ela se inclinou para a frente. Preciso falar com alguém no Palácio de Nova Pequim imediatamente. Então, por que você não manda um comunicado para o painel de informações do palácio? Eu não posso! O grito desafinado da garota foi tão inesperado, tão desesperado, que Cinder quase caiu para trás. Eu não tenho um chip global de comunicação. Esta foi a única ligação direta que eu consegui com a Terra. Então você é lunar. Os olhos da garota se arregalaram, até quase se tornarem círculos perfeitos. Isso não é... Quem é você? Perguntou Cinder, a voz aumentando. Você está trabalhando para a rainha? Foi você que instalou o chip naquele androide? Foi você, não foi? As sobrancelhas da garota se juntaram, mas em vez de ficar irritada com as perguntas de Cinder, ela pareceu assustada, até mesmo envergonhada. Cinder cerrou a mandíbula para controlar o ataque violento de perguntas e respirou lentamente antes de perguntar com calma. Você é uma espiã lunar? Não, é claro que não sou. Quero dizer, bem, tipo isso. Tipo isso? O que você quer dizer? Por favor, me escute. A garota juntou as mãos como se travasse uma batalha interna. Sim, eu programei o chip e estou trabalhando para a rainha, mas não é o que você pensa. Programei todos os sistemas de vigilância que Levana usou para observar o imperador Rican nos últimos meses, mas eu não tive a escolha. Minha senhora me mataria se eu... Pelas estrelas sobre minha cabeça, ela vai me matar quando descobrir sobre isso. Senhora quem? A rainha Levana? A garota fechou bem os olhos, o rosto contorcido pela dor. Quando os abriu novamente, cintilavam. Não, senhora Síbil. Ela é a taumaturga-chefe de sua majestade e minha guardiã. Reconhecimento atravessou a mente de Cinder. A primeira suspeita de Kai sobre quem poderia ter instalado o chip em Naince recaíra sobre a taumaturga da rainha. Mas ela está mais para uma captora, na verdade, continuou a garota.
Não sou nada para ela, exceto uma prisioneira e escrava. Ela soluçou na última palavra e enterrou a cabeça em um monte de cabelo, ainda soluçando. Me desculpe, me desculpe. Eu sou uma garota perversa, sem nenhum valor e deplorável. Cinder sentiu o coração se apertar em compaixão. Ela podia se dizer uma escrava de sua guardiã, mas não conseguia se lembrar de temer que Adria a matasse de fato. Bem, além da vez em que ela a vendeu como cobaia para a pesquisa de letomose. Ela contraiu a mandíbula diante da crescente pena, lembrando a si mesma de que aquela garota era lunar. Havia ajudado a rainha Levana a espionar o imperador Rican e Kai. Ela imaginou rapidamente se a garota estava apenas manipulando suas emoções agora, antes de se lembrar de que lunares não podiam controlar pessoas por meio de touchscreens. Soprando o cabelo que estava em seu rosto, Cinder se inclinou para a frente e gritou: "Pare com isso! Pare de chorar!" A garota parou e olhou para Cinder com seus grandes olhos úmidos. "Por que você está tentando entrar em contato com o palácio?" A garota se encolheu e soluçou, mas as lágrimas pareciam ter sido drenadas. "Preciso entregar uma mensagem ao imperador Kai. Preciso alertá-lo. Ele está em perigo, todos na terra. A rainha Levana e é tudo minha culpa. Se pelo menos eu tivesse sido mais forte, se tivesse tentado lutar, isso não teria acontecido. É tudo minha culpa." "Pelas estrelas sobre nossas cabeças, você pode parar de chorar?" Cinder disse, antes que a menina entrasse em histeria de novo. "Você precisa se recompor." "Como assim, Kai corre perigo? O que você fez?" A garota abraçou a si mesma, seus olhos implorando a Cinder como se o perdão dela resolvesse tudo. "Sou a programadora da rainha, como disse. Sou boa no que faço, me infiltrar nas redes, sistemas de segurança e coisas semelhantes." Ela disse isso sem um pingo de arrogância na voz, oscilante. "Pelos últimos anos, minha senhora vem me pedindo para conectar as atualizações dos líderes políticos da Terra ao palácio de Sua Majestade, a Rainha Levana. No começo, eram só discussões de corte, reuniões, transferências de documentos, nada muito interessante. Sua Majestade não descobria nada que seu imperador não tivesse dito a ela. Então, não pensei que muito mal pudesse vir disso." A garota torceu o cabelo em volta dos dedos. "Mas então, ela me pediu para programar um chip de comunicação direta que pudesse instalar em um dos androides reais, pensando que assim poderia espionar o imperador de fora das redes." Ela ergueu os olhos para Cinder, com a culpa estampada nos olhos. Se tivesse sido qualquer androide de todo o palácio, ela ainda não saberia de nada. Mas agora ela sabe e é tudo minha culpa. Ela choramingou e passou o nó de cabelo em volta da boca como uma mordaça. "Espere." Cinder ergueu a mão tentando diminuir a velocidade das palavras da garota. "O que exatamente Levana sabe?" A garota puxou o cabelo quando lágrimas começaram a escorrer por suas bochechas. "Ela sabe de tudo o que o androide sabia, tudo o que ele estava pesquisando. Sabe que a princesa Selene está viva e que o imperador Kai estava procurando por ela. Sabe que o imperador queria encontrar a princesa e declará-la a verdadeira rainha lunar." Temor contorceu o estômago de Cinder. Ela sabe os nomes dos médicos que ajudaram a escapar e quem é a pobre idosa da Federação Europeia que a abrigou por tanto tempo. Sua Majestade já enviou pessoas para caçá-la, usando a informação que Kai tinha. E, quando eles a encontrarem... "Mas o que ela fará contra Kai?" interrompeu Cinder. "Levana já venceu. Kai já deu a entender que dará a ela o que ela quiser. Então, por que isso importa agora?" "Ele tentou tirá-la do trono. Você não conhece a rainha com seus rancores. Ela jamais perdoará isso. Tenho que entregar uma mensagem a ele, a alguém no palácio. Ele tem que saber que é uma armadilha." "Uma armadilha? Que tipo de armadilha?"
Para se tornar imperatriz, quando ela tiver o controle sobre a comunidade, pretende usar seu exército para declarar guerra contra o resto do mundo. E ela pode fazer isso mesmo, o exército dela? Esse exército? Ela tremeu e baixou a cabeça, como se alguém a tivesse golpeado. Cinder sacudiu a cabeça. Kai não permitiria isso. Não importa. Quando ela se tornar imperatriz, ele não terá mais utilidade. Cinder sentiu o sangue pulsar nas têmporas. Você acha? Mas ela seria uma idiota se tentasse matar Kai. Todos saberiam que foi ela. Os lunares desconfiam que ela tenha matado a rainha Chenery e a princesa Selene. Mas o que podem fazer a esse respeito? Podem pensar em rebelião, mas assim que estiverem na presença dela, ela faria uma lavagem cerebral neles e restauraria sua cooperação. Cinder esfregou os dedos na testa. Ele ia anunciar no baile desta noite, murmurou para si mesma. Ele vai anunciar sua intenção de se casar com ela. Seu coração estava disparado, os pensamentos transbordando do cérebro. Levana sabia que ele estivera atrás da princesa Selene. Ela o mataria. Tomaria a comunidade. Declararia guerra contra todo o planeta. Ela agarrou a cabeça enquanto o mundo girava a seu redor. Precisava avisá-lo. Não podia permitir que ele fizesse a declaração. Podia mandar um comunicado para ele, mas quais eram as chances de ele os checar durante o baile? O baile. Cinder olhou para suas roupas sem graça, para o tornozelo vazio. O vestido de Pione, o pé velho que Aiko salvara, as luvas de seda. Sua cabeça assentiu antes que ela soubesse com o que concordava e usou as prateleiras para se apoiar e se levantar. Eu vou, murmurou ela. Vou encontrá-lo. Leve o chip, disse a garota na tela. No caso de precisarmos contatar uma a outra. E, por favor, não conte a ele sobre mim. Se minha senhora descobrir... Sem esperar que ela terminasse, Cinder se abaixou e tirou o chip do compartimento. A tela ficou escura. Final do capítulo 32. E aí está, queridos leitores, essa revelação dos reais planos de Levana, de querer se tornar imperatriz para poder manipular o restante do mundo inteiro sobre a vontade dela. Novidade alguma? Nenhuma. A única coisa é que agora ela está determinada a qualquer custo em aniquilar o nosso recém-coroado imperador Kai, porque ela soube o que estava acontecendo, o que ele estava procurando, a pesquisa que ele estava fazendo acerca da princesa Selene. E nós temos aqui a aparição de uma personagem, acreditem, importante. Essa garota que é prisioneira, escrava da taumaturga Síbil e que é tipo um gêniozinho hacker que trazia todas as informações de todos os governos da Terra até Levana. E prestem atenção porque ela vai ser uma personagem importante. Podem acreditar. Caso ele não consiga escapar. O pavor de Kai é a respeito do que Levana pode fazer com o povo da Terra caso ele não consiga escapar. E que ela vai fazer, né? Agora, a esperança nossa é que ele evite o pedido de casamento se Cinder conseguir avisá-lo. Se ela conseguir avisá-lo. Coitada, fugirá sozinha. Que falta Aiko lhe fará. Eu acho que ela não fugirá mais, né, galera? Cinder agora é a mensageira da vida ou da morte. Quem está conversando com Cinder? A gente não sabe a identidade dela ainda, mas ela é importante. Guardem essa informação.
lá na frente, lembrem-se de que vocês conheceram essa garota através desse chip de cão enquanto ela conversava com Cinder e alertava ela de que Kai estava em perigo. Em perigo. Minha língua tá toda doida hoje. Cinder no palácio? Por que essa garota acha que ela deveria estar no palácio? Ela achava que ela tinha que estar lá porque ela na verdade, estava achando que quem receberia o comunicado era Naince, né? Era o androide de Kai e não Cinder. Uau, quantas informações. Melhor, revelações. Com certeza. Foi uma baita revelação. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. E vamos aí, né, ter esperanças de que Cinder, com um pé menor do que ela... Um pé menor do que o pé que ela deveria ter, né? Que é o pé de uma criança de 11 anos, uma garota de 16. Com um pé menor do que ela deveria ter, com as luvas manchadas, com o vestido sujo de Peony, se é que o vestido vai caber nela. Que ela consiga chegar até o palácio, que Deus sabe como, e sem convite, sem nada, para poder tentar alertar Kai do plano de Levana, que ele teoricamente já sabe, né? Ele já sabe que ela tem um exército, ele só não imagina que é dessa forma que ela está ameaçando tudo. E coitado do príncipe vai ficar entre a cruz e a espada, né, gente? Porque ou ele casa com Levana e ela executa todo esse plano maligno dela aí, ou ele não casa com Levana e ela tem o exército e o país e a terra tá assolada pela letumose e tá tudo ruim do mesmo jeito. Vamos ver o que vai acontecer. As opções aqui, se a gente for analisar, não são muitas e não são muito boas. Amanhã a gente lê mais 2 capítulos pra gente poder ir se despedindo aos pouquinhos aqui dos nossos personagens, até a gente descobrir o que vai acontecer e como tudo isso vai acabar. Muito obrigada pela presença de hoje, pela companhia, por terem estado aqui. Nossa live vai ficar salva. Quem não puder assistir até o final, pode assistir depois. Se teve algum amiguinho seu que não teve aqui hoje e você sabe que queria ter visto a live, manda o link da live pro seu amiguinho, pra ele poder assistir. E se você perdeu algum capítulo anterior, o link da nossa bio tem todos os capítulos já gravados lá no YouTube que você pode acessar hoje, amanhã, quando for melhor pra você poder curtir essa história aqui, ó, super legal, super cheio de vários acontecimentos emocionantes. Que assim, e que eu já estou com o coraçãozinho doendo de novo de ter que me despedir deles, porque eu amo essa história. Beijos pra vocês, até amanhã, a gente se vê pra mais uma leitura, viu? Beijinho, tchau, tchau. Vamos ver, talvez nem seja necessário de magia pra poder vencer Levana não, até porque teoricamente magia não existe, né? Magia seria o dom lunar, mas quem tem maior dom lunar do que Levana? Teoricamente ninguém, né? Enfim, vamos lá. Beijos e até amanhã.